Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor essa noite, amém, irmãos? Louvado é o nome do Senhor. Quero convidar a igreja para se colocar de pé nessa noite. E como disse a nossa irmã Osmarina, né? Que bênção que o estudo hoje, né? Muita gente veio e aproveitar, né? Para também dar um testemunho para os irmãos. Isso é muito bom, irmãos. Isso faz com que a gente tenha mais força, né? Quando o pastor chega na igreja para dar o estudo, que os irmãos comparecem, né? Que os irmãos chegam até mesmo antes do horário, isso nos dá mais força também. Porque já teve momentos assim no nosso chamado, no estudo bíblico, que estava vindo poucas pessoas, né? Pouquíssimas pessoas estavam vindo, mas é assim mesmo, a palavra de Deus fala para a gente não desprezar o tempo das coisas pequenas, os pequenos começos. Agora, quando a igreja está comparecendo, isso nos fortalece mais, porque a gente estuda muito, né? Já teve tempo também que a gente enfrentou muitas tribulações, estava tendo algumas tribulações para enfrentar na igreja, no ministério, às vezes até na família também aparecem alguns desafios. Então, quando a gente estudava, se esforçava e a igreja estava vazia, vamos confessar, né? Somos seres humanos, às vezes dava aquele desânimo, a gente ficava meio desanimado assim, fazia, né? Com amor, com alegria assim, mas muitas vezes dava sim um certo desânimo na gente, né? Então, quando os irmãos agora estão vindo, aí o ministério está crescendo, os irmãos estão comparecendo, isso nos fortalece cada vez mais e também nos incentiva a estudar cada vez mais para trazer um estudo de qualidade, né? Para a gente ter a nossa vida abençoada. Então, como sempre eu coloco ali no grupo, juntos nós somos mais fortes, não é verdade? Então vamos orar ao Senhor nessa noite. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, nessa noite nós queremos te agradecer, louvar, bendizer o nome santo do Senhor, Pai. Queremos agradecer ao Senhor nessa noite por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui aprendendo mais da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra poderosa que nos liberta, que nos transforma, que nos salva, que nos abençoa, Senhor. Quero apresentar cada vida que já se encontra aqui neste lugar. As vidas que estão a caminho, que o Senhor venha trazer também paz e segurança, Pai, e que o Senhor possa dar cada vez mais crescimento ao estudo bíblico, às consagrações, aos cultos, meu Deus, que o Senhor possa dar crescimento segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Quero apresentar também as vidas que irão acompanhar pela internet esse estudo e que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um, transformando vidas, transformando lares, transformando famílias, meu Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. Tua palavra diz nas Escrituras que a palavra do Senhor não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Que hoje a Tua palavra cumpra o propósito nas nossas vidas, nos nossos corações, e que a gente possa aprender para também levar ensinamentos para outras pessoas também, e tudo isso para a Tua glória e para a Tua honra, e assim te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus. Irmãos, já podem se sentar em nome de Jesus. É muito bom repetir também, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque daqui a pouco a Eloá já vai estar aprendendo também, daqui uns dias ela que está falando isso também, né, já repete muita coisa, né, irmãos Marina? Ela já repete muita coisa, é bênção do Senhor. Então, irmãos, nós estamos na lição número 6. Estamos estudando nesse trimestre, Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então vamos abrir na lição número 6, que tem como título, o avivamento no ministério de Pedro. Lição número 6 nos lembra que nós já estamos chegando a quase aí na metade da lição, né? São 13 lições, então lição número 6 é quase a metade da lição. Então passa muito rápido, né? Passa muito rápido, mas graças a Deus, Deus tem dado força aí para a gente não falhar nenhuma lição. Lição número 6, o avivamento no ministério de Pedro, tem como texto áureo, Atos, capítulo 2, versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, que diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Verdade prática: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2,
versículo 14 até o 24, o Pedro vai estar colocando aí, e os irmãos acompanhem aí na lição em nome de Jesus. Pode colocar, Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Glória a Deus. Então, irmãos, essa aqui foi a primeira pregação de Pedro, né? Depois que ele foi ali revestido pelo Espírito Santo, esta foi a primeira pregação do apóstolo Pedro. Então nós vamos aprender um pouco sobre essa pregação também. Vamos para a introdução aí tem na revista dos irmãos, os irmãos já podem acompanhar comigo, a introdução que está na revista de todos aí. Diz assim: nesta lição veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em 2 momentos de sua vida. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. Segundo, depois do Pentecostes, foi transformado em um homem cheio de unção e revestido do poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Então nós vamos aprender, né, sobre a vida de Pedro antes do Pentecostes e depois do Pentecostes. Antes de ser revestido de poder do alto e depois que ele foi revestido de poder do alto. Nós vamos aprender essas 2 fases da vida de Pedro. Eu destaquei aqui na introdução. Logo no comecinho vai dizer aqui, ó, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo. Então Pedro, ele foi um dos mais destacados discípulos de Jesus. Então note, né, que mesmo que sejam muitos salvos, né, que Jesus chama todos para serem salvos, mesmo que na igreja tenha muitos salvos, mas vai ter aqueles que vão se destacar mais. Por que, pastor William? Tem aqueles que vão se destacar mais, devido à proximidade que tem com Jesus, né? Quanto mais próximos de Jesus, mais poder nós vamos receber, mais ensinamentos nós vamos receber e mais nós vamos nos destacar no reino de Deus. Os irmãos percebem quando leem a Bíblia que tem discípulos ali que são mais conhecidos. Pedro, Tiago e João, eu creio que são os mais conhecidos, né? Tem Judas também, se destacou infelizmente de uma maneira ruim, né? Que traiu Jesus, mas sempre os que estão ali quase sempre com Jesus são Pedro, Tiago e João. Então a proximidade, irmãos. E quanto mais próximos nós estamos de Jesus, mais experiências com Deus nós vamos ter. Por que que Pedro, Tiago e João tinham mais experiência? Porque eles eram mais próximos de Jesus. Aonde Jesus estava, eles estavam também. Então isso significa que na igreja também é assim. Tem cristãos que podem ter mais experiências com Deus, outros que vão ter menos experiências com Deus. Não quer dizer que não são salvos também.
mas aqueles que se aproximam mais vão experimentar mais das grandezas do Senhor. Que possamos nos aproximar cada vez mais, né, de Jesus e dos seus ensinamentos, para nós termos mais experiência com Ele também. Então, quanto mais proximidade, mais experiência com Deus. Vamos para o tópico 1. Tópico 1 vai dizer, Pedro antes do Pentecostes. Subtópico 1 vai dizer, as duas atitudes de Pedro. Então, eu vou ler esse subtópico todo, aí depois a gente comenta, que ele é um pouquinho grande, né? Mas é importante a gente ler e depois comentar aqui, os irmãos acompanhem comigo aí. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. A partir dessas respostas, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles acerca de sua identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Certamente Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado, com a resposta de Jesus ao seu respeito diante dos outros discípulos. Imediatamente após esse episódio, Pedro recebe uma reprimenda de Jesus. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Em seguida, o mesmo Pedro retrucou, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. De pronto, Jesus o repreendeu. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma pesada reprimenda após uma palavra de aprovação. Então Pedro ele recebeu ali um elogio, mas logo depois recebeu ali uma palavra de reprovação, né? Imagine você na mesma hora ser elogiado pelo seu pastor, e na mesma hora que você é elogiado, depois você dá uma bola fora, e logo depois o seu pastor te exorta. Não é fácil não, né, irmãos? A gente gosta, vamos falar a verdade, né? A gente gosta de elogio. Quando elogia a gente fica feliz. Muitas vezes quando recebe ali uma bronca, o coração se entristece na mesma hora. Mas isso aqui é importante para mostrar como era Pedro, né? Pedro, ele não tinha medo de arriscar, não é verdade? Pedro não tinha medo de arriscar, não. Então, aqui está relatando essa passagem que Jesus perguntou para os discípulos, quem os homens dizem que eu sou? Aí eles começaram a falar, uns falam que o Senhor é o João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus, tudo bem, mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro, eu. Pedro era como se fosse aquele aluno do colégio, quando a professora pergunta alguma coisa, quem sabe o que é isso? Aí Pedro, eu, levantava logo a mão, né? Eu, professor, eu. Quem era assim, irmãos, no colégio? Ou quem é ainda, né, no colégio? Quando a professora pergunta alguma coisa, já quer responder logo. Tem alguém aqui que é assim? Você é, Carol? Você quer responder logo ou você se esconde da resposta? Não gosta de responder, não? Não, né? Por causa da timidez, né? A Alice gosta de responder, Alice? Mais ou menos, né? Porque tem pessoas que sabem, né? E quer logo responder. Eu, professor, eu sei, né? Eu confesso que muitas vezes no colégio, quando a professora perguntava alguma coisa, eu sabia, mas eu não tinha coragem de responder. Ficava ali calado, aí quando alguém respondia no meu lugar, eu ficava pensando, meu Deus, eu sabia disso aí. Por que eu não respondi, né? Porque tinha vergonha. Aí quando alguém respondia, eu falava, podia ter respondido, né? Aí eu ficava falando baixinho, eu também sabia dessa, eu também sabia. Mas não tinha coragem de responder. O Pedro, né? O Pedro desse jeito. Eu sabia também. Mas não respondia, o que adiantava? Já a Tawane queria responder tudo. Tawane é toda hora. Tinha hora que a Tawane corria, eu nem sabia a resposta, mas já corria. Oi? Fez o quê? Mas não tinha coragem, né? Então a Tawane muitas vezes saía correndo, porque quem sabia a resposta tinha que correr até a cadeira, né? Sentar lá para responder. Às vezes ela corria, quando chegava lá nem sabia, mas queria responder, né? Queria tomar a frente. Às vezes respondia até errado, respondia as coisas errado lá. Cada resposta que a gente começava era a rir, né, irmãos? Então Pedro é como se fosse esse aluno. Eu sei. Então quando Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus elogiou ele, né?
Muito bem, Pedro, mas não foi carne e nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus, ou seja, foi o Espírito Santo que te revelou. Na mesma hora, irmãos, Pedro foi elogiado, né? E diz que ele ficou feliz ali, porque ele foi elogiado na frente dos outros discípulos. Mas na mesma hora, aí Jesus falou assim, né? Jesus falou que ele tinha que ir para Jerusalém, que ele tinha que padecer, que ele tinha que morrer lá naquela cruz. Aí Pedro, na mesma hora, deu uma bola fora. Falou, não, Senhor, longe de ti acontecer isso. Só que foi para isso que Jesus veio, né? É o plano de Deus, Jesus ter morrido naquela cruz. Aí na mesma hora que Pedro falou isso, aí Jesus repreendeu Pedro. E repreendeu de uma forma muito dura. Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Só que Jesus não estava chamando Pedro de Satanás. Mas Jesus já tinha tido ali o discernimento de quem estava influenciando a mente de Pedro. O que isso ensina para todos nós? Irmãos, nós podemos ter a nossa mente influenciada por Deus, pelo Espírito Santo, mas nós também podemos ter a nossa mente influenciada pelo inimigo, por Satanás, né? Quando nós pregamos a palavra, quando nós damos uma palavra de força, de apoio para o nosso irmão, né? Quando nós desejamos o bem, quem está nos influenciando? O Espírito Santo de Deus. Mas quando a gente está fofocando, falando mal, desejando o mal para o nosso irmão, é o Espírito Santo que está nos influenciando quando nós fazemos isso? Não, né? Então, o cristão, isso não é só para o ímpio. O cristão, ele pode ser também influenciado pela voz do inimigo. Então, nós temos que ter cuidado, né, com as vozes que nós ouvimos na nossa mente. Então, Jesus, ele repreendeu Pedro, por quê? Pedro, ele era impulsivo, né, fazia parte do temperamento de Pedro. Quando Jesus estava andando sobre as águas também, aí os discípulos pensaram que Jesus era um fantasma, né? Nossa, deve ser um fantasma. Imagine você de madrugada, num barco, numa tempestade, tudo escuro, o vento ali quase derrubando o barco, aí no mar você vê um sujeito assim, né, andando sobre as águas. Quem você vai pensar que é também, né? Meu Deus, um espírito, um fantasma. Então os discípulos pensaram, eu imagino que Jesus devia estar de branco, né? Que eles usavam aquelas batas brancas, né? Naquele tempo lá. Então os discípulos pensavam que Jesus era um fantasma. Aí Jesus se identificou, sou eu. Aí Pedro perguntou, mestre, se é o Senhor mesmo, deixa eu andar sobre as águas também. Olha que Pedro, ele não tinha medo de arriscar. Quem hoje em dia ia ter coragem de falar, eu também vou andar sobre as águas, né? Então Pedro, ele não tinha medo de arriscar. Às vezes ele errava, mas ele não tinha medo de arriscar. Muitos lembram de Pedro só do momento que Pedro afundou, né? Mas muitos não se lembram de Pedro, porque Pedro foi o único que andou sobre as águas também, né? Então, quem não tem medo de se arriscar, vão também ter as maiores experiências com Deus também. Não tenha medo de arriscar, irmãos, com Deus, né? Não tenha medo, muitas vezes a gente tem medo de profetizar na vida do nosso irmão. Às vezes nós pensamos que é algo que está vindo da nossa cabeça, né? Claro que a gente tem que ter cuidado para não falar do nosso coração, mas quando Deus ali nos impulsiona, perdão, irmãos, trava a língua, né? Quando Deus nos impulsionar para falar algo para o nosso irmão, quando Deus nos impulsionar para orar pelo nosso irmão, para profetizar na vida do nosso irmão, nós não podemos ter medo, porque às vezes nós ficamos com medo. Deus já nos deu autoridade e às vezes nós ficamos com medo. Então não podemos ter medo de nos arriscar, né? Então, outra coisa que eu destaquei aqui na lição, no finalzinho aqui desse subtópico, por que é que Jesus falou aqui, né? Para trás de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Sabe uma coisa que desagrada a Deus? É quando nós não elevamos nossos pensamentos para as coisas do alto. Uma coisa que desagrada a Deus é quando nós pensamos só nas coisas dessa terra. Sabia que isso desagrada a Deus? Quando nós não cogitamos das coisas espirituais, das coisas de Deus, quando nós cogitamos só das coisas dessa terra, isso desagrada a Deus. Olha o que a palavra vai dizer aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 18 ao 19. 18? 18? Dia 18 não? Bota aí o 18. Filipenses, capítulo 3, versículo 18 ao 19. Quando Jesus repreendeu Pedro, ele falou, você não cogita das coisas de Deus, Satanás, né? Você não cogita das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Se a gente pensar só nas coisas terrenas, se a gente pensar só nas coisas dessa terra, porque, irmãos, nós temos que ter cuidado com as pregações de hoje em dia também, né? Porque tem certas pregações que só falam das coisas da terra. É ou não é verdade?
Ah, você que está sofrendo, vai até Jesus para parar de sofrer. Você que não tem dinheiro, vai até Jesus, que Jesus vai te prosperar. Jesus vai te dar um carro, Jesus vai te dar uma casa, Jesus vai curar a sua doença, mas está falando só das coisas passageiras. Muitas vezes não fala do arrependimento, muitas vezes não fala da salvação. Já ouviu as estratégias que muitas vezes é usado? Às vezes fazem campanhas, né? Campanhas ali prometendo prosperidade, só das coisas terrenas. Coloca-se faixas muitas vezes para atrair as pessoas para dentro da igreja. Às vezes até mesmo carro de som sai nas ruas aí e fala: você que está sofrendo, pare de sofrer. Aí eu pergunto, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, irmãos, a gente para de sofrer? Sofrimento ainda existe. Só que o certo é dizer, você que está sofrendo, venha sofrer junto com Cristo, porque Cristo, Ele vai te dar a vitória. No mundo você terá aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e você também vai vencer. Então não é que nós vamos parar de sofrer, não. Mas nós vamos ter um Deus que vai nos ajudar no momento dos nossos sofrimentos. Então o mais certo a dizer é isso, não iludir as pessoas, né? Não pode iludir. Ah, você que é pobre vai ficar rico. Não, Deus é que sabe. Deus é que sabe a prosperidade que Ele vai dar para cada um. Tudo isso está nas mãos do Senhor. Então olha só o que diz aqui, ó. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Isso aqui é forte, eu sempre achei isso forte, porque aqui é o apóstolo Paulo que está falando, né? O apóstolo Paulo, irmãos, ele sentia muito, né, pela igreja. Quando ele via ali as pessoas buscando só as coisas passageiras, as coisas terrenas, ele como pregador do evangelho, ele sentia muito. E eu tenho uma experiência com isso também, porque assim quando eu tinha acabado de me converter, eu ficava observando muito isso, né? O que era o evangelho, mas também o que eram as coisas que os homens usavam para atrair as pessoas para a igreja. E muitas vezes os homens usavam essas estratégias. Falavam, você que quer algo de Deus, venha para a igreja hoje. Você que quer algo de Deus, venha para a igreja, né? Isso aí é muito triste, é como se falasse assim, ó, você que quer arrancar algo de Deus, vai lá para a igreja, né? Você que quer ganhar algo, mas não é só ganhar. Nós nos aproximamos de Deus para oferecer também. Oferecer a gratidão, oferecer a nossa adoração, porque na verdade a palavra de Deus fala que Deus ele já nos concedeu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então não é que Deus vai nos dar, na verdade Deus ele já nos deu. Então o apóstolo Paulo ele repreendia, né, as pessoas que pensavam só nas coisas terrenas, e ele repreendia até mesmo chorando. E ele dizia, ele chamava essas pessoas, ó, de inimigos da cruz de Cristo. Então quem são os inimigos da cruz de Cristo? Pode colocar no versículo 19, Pedro. Aí aqui diz no 19, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então o apóstolo Paulo ele chamava de inimigos da cruz de Cristo aquelas pessoas que pensavam só nas coisas terrenas, ou aqueles pregadores que só pregavam as coisas terrenas, né? Então nós temos que ter cuidado, tem algo aí que é parecido com o evangelho, mas na verdade não é o evangelho. O evangelho ele prega os céus, o evangelho ele prega a salvação. Ensina também como viver nessa terra? Ensina sim, como viver nessa terra. Mas não é aquela pregação que é só focada nas coisas passageiras, né? Então a forma de agradar a Deus é pensar nas coisas do alto, irmãos. E todas as demais coisas, elas serão acrescentadas nas nossas vidas. Amém, irmãos? Então nós vamos aqui para o subtópico 2. Subtópico 2. Pedro nega Jesus 3 vezes. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor Jesus. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor. E Jesus lhe diz que ele o negaria 3 vezes. A primeira vez negou diante de uma criada. A segunda diante de outra criada que dissera que o vira com Jesus. E pela terceira vez, Pedro negou Cristo diante de várias pessoas, praguejando e jurando. Depois desse momento, o galo cantou, e Pedro sentiu profundo arrependimento. Nosso Senhor, todavia, não o desprezou. Pelo contrário, quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fossem dar a boa notícia aos seus discípulos, e o nome de Pedro foi destacado. Devemos ter cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco.
Então, o que é que nós podemos destacar aqui, irmãos? Nós podemos destacar, né, que Pedro, no momento de fraqueza, ele negou Jesus ali 3 vezes. Ele negou Jesus no momento do medo. Muitas vezes nós condenamos Pedro, né? Ah, Pedro é aquele que negou Jesus. Mas, irmãos, na hora do medo, você sabe o que você é capaz de fazer na hora do medo, né? Na hora de um desafio, a gente não sabe o que é capaz de fazer. Pedro estava ali sendo ameaçado de morte. Não é que ele não amava Jesus, ele amava Jesus. Só que neste momento faltou o quê? Coragem para ele assumir que amava Jesus. Note que ele ainda não estava revestido do Espírito Santo. Ele já possuía o Espírito Santo, mas ele não estava revestido ainda de poder, o poder do alto. Então é aí que nós lembramos de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. É 1 Timóteo ou é 2 Timóteo? Não me recordo exatamente. Onde diz assim, ó, que Deus ele não nos deu um espírito de covardia, mas sim um espírito de poder, né? De amor e de equilíbrio. Então, Pedro, ele se acovardou ali naquele primeiro momento. Agora, umas coisas é interessante de saber. Pedro, quando negou Jesus, ele estava ali próximo a uma fogueira. Quando os irmãos leem na Bíblia, pode reparar, Pedro estava próximo de uma fogueira quando ele negou Jesus. Mas os irmãos também recordam que depois Jesus restaurou Pedro, né? Jesus ele ressuscitou, mandou ali as mulheres avisar para Pedro que ele tinha ressuscitado, mas depois Jesus ele apareceu para Pedro, para restaurar Pedro. Naquele episódio que Jesus falou assim, ó, Pedro, tu me amas? Jesus estava ali restaurando Pedro. Por quê? Porque Pedro estava desistindo de tudo, irmão Antônio. Pedro estava pensando em voltar atrás, fazer o que fazia antes, voltar a pescar, né? Pedro era um pescador. Então, quando ele se acovardou, negou Jesus, e Jesus foi morto, ele ficou perdidinho. Ele ficou sem saber o que fazer. Aí ele pensou, vou voltar a fazer o que eu fazia antes. E ele resolveu voltar a pescar. E sabe o interessante dessa história? Que os outros discípulos também resolveram voltar a pescar. Ah, você vai, eu também vou. Sabe o que isso nos ensina? Irmão, se a gente voltar atrás, se a gente voltar a fazer o que fazia antes, outras pessoas também, né, podem desanimar e nos acompanhar também. Antes o pastor William estava no mundão, perdido no mundão, né? O pastor William ia para as festas, ia para as farras, não queria saber de nada. Já pensou se eu voltasse a fazer o que eu fazia antes? Outras pessoas que hoje em dia, né, ouvem os meus ensinamentos, talvez desanimariam também e falar, pastor, você está indo, eu também vou. Pastor, você vai desviar? Eu também vou. Não quer saber mais de nada também, não. Pastor, o senhor perdeu a fé? Então também não creio mais em nada, não. Então, quando Pedro foi pescar, outros acompanharam ele. Só que Jesus não desistiu de Pedro. Jesus, ele foi ali para restaurar Pedro, e ali Jesus, ele perguntou 3 vezes, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, tu sabe que eu te amo, Senhor. Aí Jesus falava, então apacente as minhas ovelhas. Jesus perguntou uma vez, Jesus perguntou 2 vezes, e Jesus perguntou 3 vezes. Agora olha que interessante, quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. E quantas vezes Jesus, ele chegou ali e fez essa pergunta para restaurar Pedro? 3 vezes, né? Sabe o que isso significa, irmãos? Não importa quantas vezes você caia, quando você se arrepende, irmãos, Jesus, ele sempre está pronto para restaurar a sua vida. Não importa quantas vezes você erra, Jesus, ele proporcionalmente, ele pode trazer a restauração para a sua vida. Tem pessoas que podem pensar assim, pastor, mas eu já aprontei demais, eu desviei e aprontei demais. Não importa o tanto que você aprontou. Irmãos, para cada pecado nosso, existe a graça de Jesus também, que pode perdoar esse pecado, né? Onde superabundou o pecado, também superabundou a graça de Jesus. Agora, é interessante que quando Pedro negou Jesus, ele estava perto de uma fogueira. Mas quando Jesus foi restaurar Pedro, eles estavam também perto de uma fogueira. Jesus, ele queria ensinar, o lugar que você caiu, Pedro, é o lugar onde eu vou te restaurar. Muitas coisas podem nos fazer cair, irmãos. Às vezes a gente se revolta, às vezes a gente desanima, ou às vezes a gente tem uma decepção muito grande. Tem pessoas que sofreram alguma decepção, né, familiar, às vezes alguma decepção na igreja, às vezes uma decepção financeira, né? Tem pessoas que quebram financeiramente, tem pessoas que sofrem alguma decepção emocional, sentimental, né? Isso faz com que a pessoa caia. Mas justamente no lugar que você caiu, é o lugar que Jesus quer te restaurar, né, irmãos?
Então, às vezes nós vamos evangelizar, e a pessoa, pastor, antes eu evangelizava, eu ia para a igreja, eu pregava, hoje em dia eu estou aqui, voltei a beber, voltei a me drogar, mas é justamente neste lugar que Jesus, ele quer restaurar, irmãos. No lugar da nossa queda, também pode ser o lugar da nossa restauração. Então, nunca desista, não importa o que você passa, mas nunca desista. Esse pastor aqui, irmãos, no seu chamado também, né, no meu chamado, já tive momentos muito difíceis, né, na minha vida. Eu não vou dizer que eu tive vontade de largar, né, tudo. Não era vontade de largar, mas chegou momentos da minha vida que eu pensei assim, será que eu vou conseguir continuar? É o momento que muitas vezes vem a dúvida, né? Deus, será que nós vamos continuar? Nesse ministério aqui, esse ministério já passou por dificuldades, né? Que eu pensei, será que esse ministério vai continuar? Será que essas portas vão continuar abertas? Mas aí nós buscamos a Deus, buscamos em oração, buscamos em propósito, e no lugar que eu achei que seria a queda, foi o lugar da restauração, e hoje os irmãos estão ouvindo esse testemunho aqui, irmãos. Por isso, nunca desista. Os irmãos aqui que estão conosco desde o começo sabem. Tinha dias, irmãos, que tinha mais cadeira vazia do que gente sentada nas cadeiras, né? Aí todo pregador que vinha, a gente ficava aqui prestando atenção, né? Um monte de cadeira vazia. Às vezes era só um lado que tinha gente. E assim, ainda assim faltava cadeira para encher, né? O outro lado, às vezes, não tinha ninguém. Eu ficava pensando, por que os irmãos não espalham um pouquinho, né? Não sentam um do lado, outro do outro. Às vezes escolhia só um lado para sentar. Aí eu ficava ali, amém. Aí nós olhávamos as cadeiras vazias assim, né? Aí os irmãos vinham falar, às vezes davam um testemunho, os irmãos falavam, nós não temos que nos importar não, que a igreja está vazia, tem que se importar com isso não. Eu pensei, eu quero é ver quem não se importa. Duvido quem gosta de igreja vazia. Eu duvido, irmãos, quem gosta de igreja vazia. Não é melhor a igreja bonita, cheia, né, dando glória? Isso é bíblico, porque tem uma parábola que fala que o rei, ele chamou várias pessoas para a sua festa. Só que essas pessoas começaram a negar, não vou não, eu tenho que cuidar da minha fazenda, tem outras coisas para fazer, não vai dar para ir não. Aí o rei se indignou. Aí o rei mandou seu servo, então vocês vão sair pelas ruas, vocês vão pegar o mendigo, vão pegar o alcoólatra, vão pegar todos aí, forçar eles a entrar, ou seja, vocês vão até forçar a barra ali para eles virem para a festa, né? Então, muitas vezes nós temos que ser o quê? Persuasivos, né? Vamos, irmãos, vamos para a igreja, vamos, né? Às vezes nós podemos insistir também. E ali fala que o rei mandou chamar todos, porque o rei queria ver a sua casa cheia. Então, até a vontade de Deus não é ver a igreja vazia. A vontade de Deus é ver várias vidas, né, recebendo a palavra do Senhor, não é? Então, a gente fala mesmo, não, independente se a igreja estiver cheia ou vazia, nós vamos adorar. Sim, isso é verdade, nós temos que adorar com a igreja cheia ou vazia. Mas é muito melhor quando a casa do Senhor tem muitas vidas, né? Para adorar junto, porque a união, ela faz a força. Então, às vezes, essas cadeiras estavam vazias aqui, aí quando chegava o pregador, a gente fazia as lives, né? Aí chegava o pregador, aí o pregador ainda falava, tá vendo essas cadeiras vazias aí? Eu falei, para que ficar falando isso? Né? Para que falar? Aí o povo que assiste a live, tá vendo? Aquela igreja lá é vazia, né? Porque nem todos desejam o bem da igreja. É ou não é verdade? Nem todos desejam. Mas para a glória e para a honra do Senhor, irmãos, a gente persevera, a gente crê em Deus, e aí Deus, ele traz as vidas no momento certo, né? Só não podemos desistir, né? Que Deus, ele traz reavivamento e restauração. Quero ler esse versículo aqui antes da gente passar para frente aqui, ó. Coloca aí, Pedro, 1 Coríntios 10, versículo 11 e 12. Porque aqui, irmãos, no meio da lição, desse subtópico, disse aqui, ó, Pedro sentiu profundo arrependimento. Pedro negou Jesus? Negou. Mas ele sentiu um profundo arrependimento. Porque arrependimento é diferente de remorso. Às vezes, irmãos, nós podemos sentir remorso, não arrependimento. Porque às vezes é perigoso, né? A gente sentir remorso e não arrependimento. Pastor William, qual a diferença de arrependimento para remorso? Já falei aqui várias vezes, quem é que lembra? Aí, ó, Neide. Eu. Pode falar, Neide. Isso. Coração. Isso. É verdade. Então é isso, irmão. O remorso é quando a pessoa fica triste por causa da consequência. O arrependimento é quando a pessoa fica triste por causa do pecado. Por causa que pecou. Eu pequei contra Deus, contra um Deus santo. Isso é arrependimento. Agora o remorso é quando a pessoa fica com medo só das consequências. Por exemplo, a pessoa erra, aí fala, meu Deus, eu errei, agora Deus vai me castigar, e fica com medo só do castigo. Isso é remorso.
Agora quando fala igual Davi, Senhor, pequei contra ti pequei contra os céus, não me expulse da sua presença, não retire de mim o seu espírito. Davi, quando pecou, e quando ele vê, no começo ali ele não se arrependeu não, ele foi encobrindo, né? Ficou mentindo, encobrindo, mas aí o profeta foi lá, aí quando o profeta foi lá e repreendeu ele viu que realmente Deus é que estava repreendendo ele ali. Aí ele ficou triste, não por causa do pecado somente, mas ali ele ficou triste porque pecou contra Deus. Ele falou, pequei contra ti pequei, Senhor. E ele falou, não me expulse da sua presença e não retire de mim o seu espírito. Então Davi nesse momento não estava preocupado mais se ia perder a coroa, as riquezas, o reinado, não. Ele estava com medo de perder a presença de Deus. Esse é o verdadeiro arrependimento. Saul pecou contra Deus também. Só que Saul, no lugar de se arrepender, quando ele foi repreendido, ele foi chegar ali para o profeta, né, Samuel, e falou assim, limpa minha barra, né? Falando com a nossa linguagem de hoje, né, irmãos? Saul, ele falou assim, limpa minha barra aí perante o povo, que eu não passe vergonha perante o povo, né? Vê o que você pode fazer aí para limpar minha barra. Saul falou, né? Não foi nessas palavras, mas ele quis dizer isso. Limpa minha barra perante o povo. Então isso é o quê? Remorso. Ele não estava nem aí para Deus, ele estava preocupado com a sua reputação. Então, como a Neide deu o exemplo aqui, né? Remorso, por exemplo, o exemplo de um bandido. O bandido ali comete vários crimes, vários crimes seguidos, né? Aí, muitas vezes o repórter vai entrevistar o bandido. Aí quando o repórter entrevista, o repórter pergunta, você está arrependido? Aí o bandido, claro que muitas vezes ele pode estar arrependido também, né? Claro que ele pode se arrepender. Mas muitas vezes, irmãos, não é arrependimento. Às vezes o bandido fala assim, o bandido vai pegar 20, 30 anos ou até prisão perpétua, né, em outros países aí. Aí quando o repórter pergunta, você se arrependeu? Ele fala, me arrependi, não deveria ter feito isso. Mas por quê? Por causa das consequências, que é de viver a vida na cadeia, né? Porque se ele tivesse arrependido, ele já tinha parado de fazer, já tinha parado de matar, né? Mas tem pessoas que falam várias vezes sem o arrependimento. Então, olha o que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 e 12. Diz assim, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Pode passar, Pedro. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Por que eu trouxe esse versículo aqui? Porque Pedro, antes de negar Jesus ele falou que teria que morrer. Aí o que Pedro falou? Mestre, aonde o Senhor for, eu vou também. Jesus falou, eu vou ter que experimentar a cruz ali, vou ter que ser chicoteado, vou ter que morrer. Aí Pedro falou, mestre, mesmo que todos... E Jesus falou, ferirão o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Aí Pedro, não, mestre, isso não vai acontecer não. Mesmo que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Pedro falou isso. Aí Jesus, né, que conhece cada um de nós, nossos corações, falou, não, Pedro, não é assim. Pois eu te digo que hoje mesmo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então, irmãos, nós temos que ser sinceros com Jesus, né? Quando a gente tiver dúvida de alguma coisa, a gente fala, Senhor, não sei se eu vou conseguir, não sei se eu vou até o fim, me dê força que eu preciso de Ti. Muitas vezes nós achamos que nos conhecemos, mas quem nos conhece é Deus. É onde a Bíblia fala, aquele que julga, pois está de pé, cuidado para não cair. Nós temos que ter cuidado, sabe com o quê? Com orgulho espiritual. Às vezes nós podemos pensar, aquele irmão desviou, aquele outro desviou ali, não quer nada com Deus não quer compromisso. Temos que ter cuidado com o orgulho espiritual, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Sempre assumir uma posição humilde diante de Deus e de humilhação, saber que nós somos dependentes dele todos os dias das nossas vidas, né, irmãos? E quando o irmão nosso cair, a gente não apontar, mas a gente ajudar em nome de Jesus, né? Então vamos lá, tópico 2, avançando aqui, o tópico 2. Então nós vimos um pouquinho da vida de Pedro, poderíamos citar várias coisas aqui, né? Mas nós vimos um pouquinho da vida de Pedro, né? Antes do Pentecostes, antes dele ser cheio do Espírito Santo. Agora nós vamos ver a vida de Pedro, depois dele ser revestido de poder, depois dele ser cheio do Espírito Santo, né? Depois do Pentecostes. Subtópico 1, Pedro batizado no Espírito Santo. Irmãos, nós temos uma pregação no YouTube, eu creio que a maioria dos irmãos sabe, nós temos um canal ali no YouTube, onde nós colocamos ali todos os louvores e as pregações, né, que são feitas aqui nos cultos. E nós temos uma pregação no YouTube. Essa pregação chama A Restauração de Pedro. Eu creio que é esse o nome, né? É esse o nome, Pedro? Depois dá uma pesquisada aí.
Eu creio que é isso mesmo, a restauração de Pedro. Que aí é uma pregação, é mais ou menos quase 1 hora de pregação, né? 40 minutos, 50 minutos. Nessa pregação, a gente traz mais detalhes, né? Sobre a vida de Pedro também e como aconteceu essa história aí de Pedro negar e depois ser restaurado. Quem quiser ouvir essa pregação, depois ouve, né, irmãos? Que até ajuda também o canal da igreja aí. Vamos lá, subtópico 1, Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, o apóstolo dos judeus levantou a voz e com eloquência falou a respeito da promessa de Deus, proferida pelo profeta Joel. Do meu espírito derramarei sobre toda a carne. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Assim, Pedro concluiu sua calorosa pregação, apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo, para receberem o dom do Espírito Santo. Resultado, quase 3.000 almas foram batizadas. Então, note, irmãos, o pulo aí, ó. De um Pedro medroso, de um Pedro que às vezes acertava, mas na mesma hora errava, né? De um Pedro covarde, já se transformou ali depois do batismo no Espírito Santo, já se transformou num Pedro eloquente, num Pedro pregador da palavra, num Pedro que não tinha medo de pregar a verdade. Sabe qual é o maior desafio do pregador? Não é pregar, porque pregar muitos podem pregar. O maior desafio é pregar a verdade sem medo das consequências. Sabia, irmãos? Pregar a verdade sem medo das consequências. Certa vez Jesus fez uma pregação, aí todos começaram a sair de perto de Jesus. Foi uma pregação dura, né? Foi uma pregação ali de compromisso. Jesus só atraía pessoas compromissadas. Por quê? Porque Jesus pregava compromisso. Então, quando a igreja prega compromisso, só vai atrair pessoas compromissadas. Pessoas que não querem compromisso, pode até ficar 1 semana, 2 semanas, mas depois pensa, esse pastor não fala nada de legal para mim, só fala de compromisso, né? Só fala de fazer a obra, só fala de arrependimento, salvação. Não, eu quero aqueles que me prometem bênção. Então, muitas vezes as pessoas querem aquilo que agrada, né? Então, a pessoa, quando não quer compromisso, vai procurar algum lugar que não pregue compromisso. Porque se pregar compromisso, muitas vezes as pessoas vão sair. Mas quando Jesus estava pregando compromisso, que ali começaram a sair todos, vai dizer que só ficaram os 12. Aí Jesus mudou a pregação? Jesus não mudou a pregação. Jesus foi perguntar, e vocês não vão também não? É como se Jesus falasse assim, ó, a pregação não pode mudar. A palavra é essa mesmo, não pode mudar. Irmãos, quem acompanha um pouco da política aí também, né? Teve um deputado que fez uma pregação esses dias, também lá na Câmara dos Deputados, né? No Dia das Mulheres. O deputado fez uma pregação, talvez ele não usou a melhor maneira, né, para se expressar ali. Isso aí eu posso até concordar que ele pode não ter usado a melhor maneira. Só que ele, irmãos, ele falou a verdade. Ele estava ali defendendo as mulheres e falou a verdade. Sabe o que já está acontecendo agora com ele? Está sendo ameaçado de perder o mandato, de ser cassado, de ser preso, e já querem que as redes sociais dele sejam totalmente, né, banidas, as redes sociais. E já foram banidas outras vezes. Por quê? Porque ele falou a verdade. Mas ele não teve medo de falar a verdade. Porque ele poderia se esconder. Ele poderia pensar, não, eu tenho um salário bom, salário de deputado, né? Tenho um salário bom, sou famoso, vou ficar quietinho, não vou falar nada para não desagradar. Quero cumprir meu mandato, vou ficar quietinho aqui. Mas não, irmãos, ele foi corajoso, ele não teve medo de falar a verdade. O mundo está precisando de mais pessoas assim, que preguem sem ter medo das consequências. Porque se a gente for pregar, né? Se a gente ficar com medo de pregar a verdade, com medo da igreja esvaziar também, né? Nós não vamos estar fazendo a vontade do Senhor. Então a pregação não é para agradar, a pregação é para transformar. É uma diferença muito grande, né? Muitas vezes a gente pode agradar, mas a pessoa não vai ter a transformação que nós precisamos. Então, quando Pedro foi o primeiro pregador do tempo da graça. Quando teve a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, segundo estudiosos, Deus ele ficou 400 anos sem falar com o povo. 400 anos sem levantar um profeta. Já pensou o que é passar 400 anos sem Deus falar nada? Sem levantar nenhum profeta? Mas aí depois desses 400 anos, Deus levantou um profeta. Quem sabe qual foi esse profeta? Não. Moisés no Antigo Testamento, mas do Antigo para o Novo. João Batista. Aí Deus levantou João Batista. E a pregação de João Batista era qual? Arrependei-vos. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus.
Arrependei-vos para serem batizados. Essa foi a primeira pregação da transição do Antigo Testamento para o Novo. Quando Jesus, ele começou o seu ministério de pregação, irmãos. João Batista, Mateus capítulo 3, irmãos vão ver essa pregação. E em Mateus capítulo 4, Jesus ele faz a sua primeira pregação, depois de ele ter sido batizado, né? Quando ele começa o seu ministério. E sabe qual foi a primeira pregação de Jesus também? Arrependei-vos. Arrependimento também. Agora Pedro, ele foi o primeiro pregador do tempo da graça. Depois que a promessa de Joel se cumpriu, que o Espírito Santo foi derramado, aí Pedro foi o primeiro pregador. E o que Pedro pregou? Arrependimento. Então qual que é a pregação dos dias de hoje também, irmãos? Arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Não podemos mudar a pregação. Esse negócio de, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te dar aquilo outro, Deus vai dar... Deus dá mesmo, irmãos. Mas se a gente ficar só nisso, nós não estamos pregando o Evangelho. Nós estamos somente com palavras para agradar o coração do homem e não foi para isso que Deus nos chamou. Amém, meus irmãos? Então, note que a questão de transformar. Olha aqui, irmão, só lendo o comecinho do primeiro subtópico aqui de novo. Ó, só lendo o comecinho. Diz aqui, ó. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Então, olha só o que acontece quando nós somos revestidos do Espírito Santo. Revestido de poder. Quando nós recebemos o Espírito Santo, sabe o que acontece? Nós somos transformados no novo homem. Homem aqui é o gênero humano, né, irmão? Não estamos falando aqui de homem e de mulher, né? A raça humana. Nós somos transformados no novo homem, uma nova criatura. Olha o que diz aqui em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. 1 Samuel, capítulo 10, coloca aí Pedro, versículo 6. Olha o que diz aqui, irmãos. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles, e tornar-te-ás um outro... Agora mais forte, irmãos. E tornar-te-á outro homem. Está vendo? Irmãos, o poder da transformação, né? O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e você se tornará um outro homem. É isso que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, né? Nós nos transformamos numa nova criatura em Cristo Jesus, né? As coisas velhas se passaram. É por isso que nós sempre falamos aqui, o maior milagre de todos, é claro que Deus, ele cura, ele faz aleijado levantar, paralítico andar, né? Ele faz mudo ouvir, surdo falar, mudo falar, surdo ouvir, ele faz cego enxergar, não é verdade, irmãos? Tudo isso é milagre, mas qual é o maior de todos os milagres? O milagre da transformação. Esse foi o primeiro milagre do ministério de Jesus. Porque o que adianta um cego começar a enxergar, mas continuar vivendo uma vida toda errada? Não é verdade? O que adianta? Um cego começa a enxergar, mas continua vivendo uma vida toda torta. Não adianta nada, né? Agora, muitas vezes, o cego ali não vai nem receber o milagre, né, de enxergar. Mas, irmãos, ele pode ser completamente transformado pelo poder do Espírito Santo e receber a salvação. Então, isso é o mais importante. Então, eu marquei aqui também, ó. Outra coisa importante aqui que eu marquei, que eu destaquei aqui, ó. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, o apóstolo dos judeus levantou a voz e com eloquência falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel. Outra coisa aqui que nós podemos aplicar nas nossas vidas. Pedro, antes do batismo com o Espírito Santo, muitas vezes ele se acovardava, né? Mas depois ele começou a pregar com eloquência. Ou seja, pregar com intrepidez, pregar com coragem. É por isso que nós sempre voltamos a esse assunto aqui, né, irmã Raimunda? Que às vezes a gente fala da timidez, a questão da timidez. Que a gente muitas vezes tem vergonha, né, de falar, de pregar ou de evangelizar. E às vezes os irmãos falam, quando fala de timidez, eu falo para os irmãos, eu também sou tímido. Aí as pessoas muitas vezes não acreditam, pastor, não, o senhor não é tímido não, como é que o senhor fala lá na frente daquele jeito e é tímido? Não, irmãos, eu sou tímido sim. Só que o que acontece? Quando nós recebemos o Espírito Santo do Senhor, é o Espírito Santo que nos capacita. Aquilo que nos dominava, nós passamos a dominar. Antigamente, a timidez me dominava. Eu não tinha coragem de ir na frente também não, irmão Antônio. Não tinha coragem de ir na frente. Eu já falei para os irmãos, eu me escondia. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, aquilo que nos dominava, nós passamos a ter domínio sobre aquilo, né? Então, hoje em dia, somos nós que dominamos a nossa timidez.
Então o que acontece? Certa vez eu tinha até vontade de cantar uma música, nunca, irmãos, negócio de louvor não é comigo. Não tenho chamado de louvor nem nada. Só que eu tinha vontade de louvar um hino para o Senhor. Porque assim que eu me converti, eu ouvia muito aquela música que diz assim, ó: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Eu gostava muito dessa música, né? Sou o milagre, eu estou aqui. Eu gostava e eu tinha vontade de louvar ela. Só que eu pensava, como é que eu vou louvar essa música se eu não sei louvar e eu tenho vergonha de louvar? Aí eu tive uma estratégia, né? Pedi para Deus ali coragem e tive uma estratégia. Já sei, vou chamar minhas duas primas. Enquanto as minhas duas primas ficam louvando, aí eu fico lá só acompanhando. Se eu não tiver coragem de abrir a boca, eu finjo que estou cantando. Mas eu vou lá na frente, né? Oi. Foi a Ana Carla, Sabrina, aí, quatro irmãs, 4 irmãs ali, né? Aí fica fácil, né, irmãos? Aí eu pedi oportunidade, irmãos. Aí eu tive coragem. Eu não tinha coragem de fazer isso, só que eu orei a Deus, comecei a buscar, jejuava e buscava, irmão, levava a sério mesmo assim, até quando ia louvar, né? Até quando ia ter uma oportunidade. Aí comecei a fazer propósito, falei, Deus me dê coragem, eu quero louvar esse hino para o Senhor. Aí eu pedi a oportunidade para o pastor da igreja, falei, pastor, no próximo culto eu quero uma oportunidade para louvar, o Senhor me dá? Ele ficou todo alegre. Ô, William, na hora, você vai ter oportunidade sim. Aí, irmãos, eu passei a semana toda nervoso. Ficava nervoso e ficava tremendo, quase chorava. Quando foi se aproximando do domingo, eu falei, acho que eu não vou não. Estava pensando até desistir de ir para o culto. Falei, não, mas se eu não for, o pastor vai começar a me cobrar, eu vou. Aí, irmãos, eu fui para o culto. No dia que eu cheguei no culto, aí o pastor falou, logo no começo do culto, eu pensei, tomara que ele esqueça, né? Vai ver que ele esqueceu, não me dá oportunidade, tomara que ele tenha esquecido. Mas logo no começo do culto ele falou, e hoje o William vai ter oportunidade de louvar aqui na frente. Irmãos, eu fiquei arrependido, eu falei, para que eu fui falar isso, meu Deus? Para que eu fui pedir oportunidade? Só que aí, né, ele deu oportunidade, eu fui lá tremendo, peguei no microfone tremendo, mas aí começamos a louvar, irmãos. E quando nós começamos a louvar, a igreja toda louvou junto. Aí, irmãos, ficou uma coisa linda para a glória do Senhor, né? Então, quando o irmão tiver dificuldade aqui na frente, é só a gente ajudar também, que rapidinho o irmão, né, perde a vergonha, irmãos, de estar aqui na frente. Então, note, ó, Pedro, depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele começou a pregar com eloquência. Aí eu falo para os irmãos, a timidez ainda existe, né? O nervosismo ainda existe, só que a gente aprende a controlar isso aí. É igual nós falamos aqui, Pedro, ele era uma pessoa impulsiva. Isso significa o quê? Era o temperamento que ele tinha, né? Pedro, ele tinha ali um temperamento meio colérico, meio sanguíneo. Certa vez nós fizemos um estudo sobre os temperamentos, e um estudo sobre os temperamentos é muito interessante, né? Que Deus queira que a gente estuda qualquer hora na revista também, que a gente tiver aqui um estudo profundo sobre os temperamentos. Então é muito interessante a questão dos temperamentos, porque cada um de nós temos um temperamento predominante. Eu creio que todos nós temos vários temperamentos assim, né, misturados, mas tem um que é predominante. Tem uns que são sanguíneos, só que isso é bom para a liderança tem que ser mesmo, mais firme, né? Coléricos, tem outros que são mais fleumáticos, mais sensíveis. Cada um tem o seu temperamento predominante. Só que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós aprendemos a ter controle sobre o nosso temperamento, nós aprendemos a ter domínio sobre o nosso temperamento, a questão de ser nervoso, né? Eu confesso, meu temperamento é forte também, irmãos. Muitas vezes fico estressado, fico nervoso, só que a gente vai aprendendo o quê? A ter domínio sobre isso. Não é mais o nervosismo que nos domina, somos nós que aprendemos a dominar. É o fruto do Espírito, né? Amor, paz, alegria, mansidão, temperança é equilíbrio. Domínio próprio, olha, domínio próprio. Irmãos, dominar o outro não é tão difícil não. Quantas pessoas aí não dominam, né? Um a outro aí, né? Os ditadores dominam ali um país inteiro. Quando a pessoa é ditador, ela domina um país inteiro, né? Então não é tão difícil dominar outra pessoa. Só você pegar ela ali, botar uma pressão, né? Muitas vezes até aprisiona. Quantos sequestros não são feitos aí? Você domina a pessoa. Então não é difícil você dominar o outro, difícil é você se dominar. Dominar os seus impulsos, dominar a sua personalidade. A questão da personalidade. Eu tenho a personalidade forte. Comigo é assim, pisou no meu calo, né? Mas com Jesus a gente aprende, irmãos. Pode pisar no calo, pisar no pé todo, pode pisotear todo, né? A gente aprende a ter domínio próprio. A importância do Espírito Santo é essa, nos dá domínio próprio. Então Pedro, ele pregou com eloquência, com intrepidez, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E sabe qual foi o resultado de tudo isso? Quase 3.000 almas foram batizadas.
Muitas vezes nós temos o costume, isso não é errado, né? Mas nós temos o costume na igreja de hoje, né, de chamar na frente. Quem quer hoje aceitar Jesus? Quem quer se reconciliar? Quem está afastado? Quem quer vir aqui na frente? Muitas vezes nós chamamos, né? Eu não gosto de ficar chamando direto, não. A gente chama, um culto ou outro assim, a gente chama. Não gosto de ficar chamando muito e nem de ficar forçando muito, né? Porque não é por força e nem por violência, é pelo Espírito. Agora, quando Deus toca no nosso coração de fazer o apelo, a gente faz também. Mas muitas vezes, quando a pregação é aquela pregação abençoada, que fala de Jesus, ou quando os louvores são entoados aqui, muitas vezes a própria vida já se sente de vir aqui na frente. Às vezes é os irmãos que avisam, ó pastor, isso aqui quer ir aí na frente. Esse rapaz aqui quer reconciliar, ou essa moça quer reconciliar. Então muitas vezes não precisa nem a gente pedir, né? Não precisa nem fazer o apelo. A pessoa mesmo se sente tocada e vem aqui na frente também. Então isso é bênção de Deus, porque é pelo Espírito Santo do Senhor. Por isso que nós precisamos buscar cada vez mais unção na pregação, unção nas oportunidades, unção nos louvores, não para aparecer, não para ficar bonito para o ser humano, mas para que as vidas sejam tocadas e venham se converter ao Senhor Jesus, né? É interessante que Pedro ele não precisou fazer o apelo, foi as pessoas mesmo que perguntaram. Pedro, isso é maravilhoso, né? Pedro falou ali sobre a salvação, aí as pessoas, nossa, isso é maravilhoso, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer para receber a salvação? Aí Pedro falou, arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo. Né, irmãos? Então buscar mais unção na pregação, né? Buscar mais o Espírito Santo é importante para a salvação de almas. Vamos lá para o subtópico 2, e aqui nós vamos falar de mais alguns milagres que aconteceram, e aí nós vamos avançar, né, um pouquinho mais rápido, porque o principal nós já estamos falando aqui no começo. Então vamos falar aqui de alguns milagres aqui que aconteceu também no ministério avivado de Pedro. Subtópico 2, Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Em lugar de dar-lhes o que pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse em nome de Jesus Cristo. Imediatamente, o homem foi curado, entrou no templo, saltando e louvando a Deus. Isso causou grande espanto entre os que estavam ali. Logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde no nome de Jesus. Prestaram atenção no negócio aqui? Logo depois do milagre, Pedro aproveitou para falar da salvação de Jesus. Isso mostra que a salvação é mais importante que o milagre. Aquilo que nós falamos, né? Pedro, ele operou ali o milagre, através do nome de Jesus. Mas ele aproveitou para falar da salvação. A salvação é mais importante que o milagre. Irmãos, existem milhares de pessoas neste mundo buscando milagres. Milhares. Igual nos tempos de Jesus. No tempo de Jesus vai dizer que Jesus ele estava ensinando e sempre os discípulos estavam ali perto dele. Ao redor de Jesus ali. Só que ao derredor de Jesus estava sempre o quê? Sempre uma grande multidão. Porque a multidão não queria estar próxima de Jesus. A multidão ficava ali por perto para ver se Jesus ia fazer algum milagre. Para ver se algum milagre saía dali, né? Quando Jesus estava ali ensinando. Então existem milhares de pessoas, irmãos, hoje em dia, buscando milagres. Mas nem todos estão buscando a salvação. Muitos buscam curas e milagres, mas nem todos buscam a salvação. É, irmãos? Isso que é o perigo também. Então, olha só que interessante. A questão do coxo. O coxo estava ali na porta do templo e ali ele queria uma esmola. Aí Pedro falou, olha, eu não tenho ouro e nem prata. Agora tem uma coisa interessante que nós podemos aplicar nas nossas vidas também. Quantas vezes, irmãos, nós não chegamos assim para o nosso próximo, ou até mesmo na igreja, muitas vezes, aí nós chegamos assim e falamos assim, ó, não olhe para mim, eu não tenho nada para oferecer. Às vezes nós não falamos isso? Não olhe para mim, eu não tenho nada para oferecer. Irmão, se a gente não tiver nada para oferecer, alguma coisa está errada com nós. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que Deus ele dá dons aos homens e ele dá também talentos aos homens. Ele capacita os homens. Então nós sempre vamos ter algo para oferecer. Um louvor, uma palavra, uma oração, um abraço, um aconselhamento, uma atenção. Tem pessoas que nem quer que você fique dando conselho, que você fica falando, tem pessoas que só quer que você ouça.
Não, estou com um problema aqui e preciso desabafar com alguém, preciso aqui abrir meu coração, eu quero que você me ouça. Às vezes a pessoa não quer nem que a gente fale nada, né? Só que a gente ouça. Às vezes nós temos os ouvidos para oferecer para a pessoa, mas sempre nós vamos ter algo para oferecer. Então, quando nós falamos assim, não olhe para mim, Pedro ele falou o contrário. Pedro ele falou assim, ó, olhe para nós. Foi isso que Pedro falou para o paralítico, olhe para nós. Nós não temos ouro e nem prata. Agora, olha só que interessante, ó, Atos capítulo 3, versículo 4, Pedro, coloca aí. Atos capítulo 3, versículo 4 diz assim, irmãos. E Pedro com João, olha só, fitando os olhos nele, disse, olhe para nós. Então Pedro falou, olhe para nós. Agora olha só no versículo 6. Pedro não falou isso com soberba. Versículo 6 vai dizer o seguinte, ó. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então Pedro ele falou, olhe para nós. Nós não temos ouro e nem prata, mas nós temos algo para te dar. Só que isso que nós temos para te dar não veio de nós, veio de Jesus Cristo, o Nazareno. Então não tem problema nenhum a gente confessar que a gente tem algo sim para oferecer para as pessoas. Só que a gente tem que admitir que esse algo que nós temos não vem de nós, mas vem de Jesus, porque tudo vem dele, tudo é por ele e tudo é para ele, né, meus irmãos? Tudo que nós temos vem dele. Então hoje em dia nós não podemos mais dizer isso, não tenho nada para oferecer, porque todos nós temos algo para oferecer para o nosso próximo. Às vezes não vamos ter ouro nem prata, né? Mas vamos ter coisa muito mais importante muitas vezes, que é o amor, que é a atenção, que é o carinho, né? Que é a salvação que está em Cristo Jesus. Vamos lá, subtópico 3. Subtópico 3. Pedro avivado em outras ocasiões. Pedro avivado em outras ocasiões. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem dos apóstolos. Interessante, ó, quando Pedro pregou a primeira vez, quase 3.000 almas. Então isso foi se alastrando como uma sementinha, né? Quando os outros apóstolos pregaram, quase 5.000 almas. Irmãos, a tendência da igreja é crescer. Esse negócio da igreja diminuir cada vez mais, não. A tendência da igreja é crescer. Porque a igreja ela está lançando sementes. E essas sementes elas vão se multiplicar. Quando você planta um pé de milho você usa quantos carocinhos ali para plantar? Quantos, diaconisa Osmarina? 4? 2, 3, 4, né? Você usa ali 2, 3, 4, né? Então, irmãos, são poucos carocinhos, né? Que você usa ali. Mas, oi? 6 caroços? Aí, ó, irmão José usa 6. Então, irmãos, olha que interessante. São apenas, né, uma quantidade pouca de caroços ali que são colocados, né? Mas quando o pé de milho nasce, cresce, ele dá várias espigas. E essas várias espigas vão estar ali com milhares de caroços, né? Se você for contar depois, através de 2, 3 carocinhos, se tornam milhares de carocinhos também depois, né? Isso é a igreja também. Primeiro é um que se converte, depois esse um já prega para o outro prega para o outro, né? O outro visita o outro fala da igreja para o outro. Quando vê que não, irmãos, vários cristãos estão sendo acrescentados à igreja, né? Aqui da igreja é assim, um chama o outro chama o outro fala, conheci uma igreja ali, né, abençoada. Aí, irmãos, pela pregação na rádio, eu gosto de contar esse testemunho, porque é importante, né? Eu fazia a programação na Rádio Resgate, e eu fazia a programação todos os dias. Só que como nas programações que eu fazia, eu não era muito de ficar fazendo profecia, né? Não era muito de ficar dando revelação, essas coisas. Não, a pregação era mais na palavra. E quem gosta de ouvir a palavra, não gosta de ficar ligando, né, para interromper a palavra, não é verdade? Quando você está ouvindo uma palavra boa ali, você não quer ligar para interromper o pregador, não é verdade? As pessoas só ficam prometendo, profetizando e prometendo bênção, o telefone não para de tocar nem um minuto. Toca toda hora, porque as pessoas querem ouvir algo, né, que Deus vai dar algo. Agora, a programação que eu fazia era pregando a palavra de Deus. E às vezes, irmãos, ninguém ligava. Passava ali 1 hora pregando e ninguém ligava. Eu falei, meu Deus do céu, será que tem alguém ouvindo do outro lado? Às vezes eu pensava, como o pastor Everaldo dizia, às vezes eu pensava que estava pregando para as paredes. Mas não era, depois eu fiquei descobrindo que as pessoas depois chegavam para mim e falavam, não, pastor, a gente gosta de ficar ouvindo, a gente não liga não para não interromper a pregação. Aí olha só que interessante, dessas programações, né, aí interessante é isso, que a nossa missionária Raimunda, ela ouvia a rádio, e aí quando ela ouviu a rádio, ela quis saber onde era a igreja,
aonde era a igreja, né, que tinha essa palavra abençoada, ela quis saber. Certo dia foi até para uma igreja errada, né? Foi para a igreja errada ali. Ela foi para a igreja ali embaixo, irmãos, e na igreja que ela foi, o pregador pregava gritando, né? Pregava forte. Na outra igreja lá, o pregador daquele pentecostal mesmo que pregava forte, ela, não, isso aí não é o pastor William, não. Esse aí não é o pastor William, que o pastor William não prega de jeito, não. Aí, né, ela foi até que descobriu aqui. Através dela, aí ela já trouxe, né, a irmã Andréa, já trouxe a Sofia, já trouxe o André. Através deles, o irmão Jesuíno já conheceu aqui também. Através do irmão Jesuíno, outros jovens já conheceram a igreja também. Então, um foi chamando o outro foi chamando o outro. Aí, quando eu fui pensar, olha, eu achava que ninguém ouvia as pregações, mas através de uma sementinha que eu plantei ali na rádio, praticamente, quase metade da igreja foi fruto de uma única sementezinha que foi plantada lá na rádio. Então, tá vendo? Nunca despreze o tempo das coisas pequenas. Nunca despreze os pequenos começos, irmãos. Uma semente que você lança, você não sabe o quanto que Deus vai dar a multiplicação para essa semente. Então, às vezes, você só falou com um vizinho ali, né, aconselhou um ali, e pensa, não fiz quase nada, nunca ganhei uma alma. Irmãos, quando você vai ver, você já ganhou, foi várias, e você nem sabe. Não é verdade? Então, nunca deixe de pregar a palavra do Senhor, irmãos. Seja com microfone ou sem microfone, essa semente ela vai se alastrar. Então, continuando aqui, ó. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam milagres. Quando responderam com ousadia que era em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificavam. Eu estou lendo certo? Ou eu deixei alguma coisa para trás? Estou, né? Então, a quem os judeus crucificaram injustamente. Após serem liberados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido até o lugar onde oraram tremeu. Em Lídia houve um grandioso avivamento. Quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado e por isso houve muitas conversões ao Senhor. Por sua oração, Dorcas ressuscitou dentre os mortos em Jope. Então, vários milagres, né, que Deus ali usou Pedro. Depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, Deus começou a usar ele ali para operar vários milagres. Agora, todos esses milagres veio através de quê? Através da oração, irmãos. Através da fé. Aqui vai dizer que Pedro estava preso, mas ali Pedro orou. E quando Pedro orou, ó, vai dizer, Pedro é a igreja, né? Porque a igreja também estava orando por Pedro. Pedro orando e a igreja orando por Pedro. Aí vai dizer que aconteceu, sabe o quê? Até o lugar onde eles oravam tremeu. Irmão, a sua oração faz com que as portas do inferno sejam abaladas. Até o inferno treme, irmãos, através da sua oração. Os irmãos e as irmãs, quando estão aqui na consagração orando, as portas dos infernos estão sendo abaladas. O inferno está tremendo quando você está orando. O diabo, quando quer aprisionar aquela vida, né, talvez um filho, talvez uma filha, talvez um esposo, talvez um sobrinho, um tio, um primo ou um conhecido, quando o diabo está querendo ali aprisionar, quando a igreja ora, o diabo ele está sendo ali abalado e ele vai ter que libertar essa vida, irmãos. Tudo através da oração. Aquela porta que está fechada, quando você está orando, irmãos, ali é como se você estivesse ali batendo naquela porta até a porta se abrir. A porta vai tremer, a porta vai ser abalada e essa porta vai cair por terra, essa porta que está trancada, através da oração da igreja. É necessário ter fé. Aqui vai dizer de novo que Pedro orou, até mesmo paralítico andou e até mortos ressuscitaram através da oração. É necessário ter fé. Os milagres não cessaram. Agora, quando fala de oração, olha só que interessante também, Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Coloca aí, Pedro. Ezequiel 22, 30. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Olha que interessante. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Olha, Jesus falou, Deus ele falou aqui, ó, eu busquei dentre eles um homem. Então Deus ele estava olhando ali para várias pessoas, né, que podia orar. Deus ele estava procurando pelo menos um que orasse, que se colocasse na brecha. Mas olha o que aconteceu no finalzinho ali, ó. Porém a ninguém achei. Olha, irmãos, às vezes Deus pode estar procurando um, né? Isso quer dizer
que muitas vezes Deus está precisando, procurando mais pessoas para orar, e às vezes tem muitas vidas que ainda não querem orar, né? Graças a Deus essa igreja está cultivando, né, a prática da oração e a prática da palavra, a prática da comunhão, a prática das boas obras. Está vendo que nós estamos crescendo, irmãos? É ou não é verdade? Nós estamos crescendo. Às vezes as pessoas acham que crescer é só a igreja pular, rodar, dar saltos ornamentais. Não, irmãos. Crescer é você orar, é você aprender a palavra, é você trabalhar para o Senhor Jesus, é você estar feliz fazendo a obra do Senhor, né? Cada um fazendo a sua parte. Esse é o verdadeiro crescimento. Às vezes a gente pode rodar, pular, falar em línguas, profetizar, mas no outro dia a gente pode estar a mesma coisa, né? Só foi momentâneo aquele negócio. Mas quando nós estamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, a Bíblia fala que este trabalho não é em vão no Senhor. É isso que está nos dando crescimento. É por isso que os irmãos estão cada vez mais firmes na igreja, né? Esse ministério, graças a Deus, acabou aquele negócio, né? Igual era no começo, quando faltava um pouco de maturidade, experiência, de estar tendo briga para cá, briga para lá, e fofoca para cá, e irmão falando, e quando vê que não sai da igreja, e coloca coisa lá no Facebook para atingir o pastor. Tudo isso já aconteceu, irmãos. Tudo isso já aconteceu. E coloca coisa lá, quero ver, agora esse pastor vai ficar bravo. Aí o pastor ficava bravo mesmo, e falava no microfone, e irmão saía da igreja. Então Deus está dando o quê? Maturidade. É maturidade. Então hoje em dia, através das pregações, dos ensinos, né? Tudo. Maturidade. Aqui não é o pastor que está ensinando e vocês estão aprendendo. Não. Aqui todos nós estamos aprendendo com Jesus, que é Ele que é o mestre. A minha vida é do mestre, né? É Ele que nos ensina. Então vamos lá para o tópico 3, né? Para a gente estar encerrando aqui essa lição. A igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Subtópico 1. A igreja atual e o Pentecostes. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. Olha, duas coisas aqui para destacar. Jesus, ele fala, irmãos, que quando estiver cada vez mais próximo à vinda dele, cada vez mais a fé vai se esfriar. A Bíblia fala, ó, de tanto aumentar a iniquidade, ou seja, o pecado, o amor de muitos vai se esfriar. Juntamente com o amor, a fé se esfria também. Antigamente, quando você ouvia uma notícia assim, que alguém morreu, né, que alguém ali foi assassinado, antigamente a gente podia, né, a humanidade em geral se sensibilizava mais, né, quando tinha violência, alguma coisa, ficava aquela comoção. Até no tempo do Antigo Testamento, quando morria alguém, era 7 dias de luto, 30 dias de luto, né, 3 meses de luto. Só os irmãos lerem a Bíblia que era assim. Hoje em dia, né, morre alguém de manhã, de tarde, ninguém nem está nem aí mais, né? Já esquece. Às vezes tem alguém que já morreu, quando você ouve falar que essa pessoa morreu, não é um artista, às vezes, morre, aí você, essa pessoa morreu? Nem sabia que morreu. Então, hoje em dia, as pessoas vão perdendo a sensibilidade. Acontece um terremoto, morre milhares de pessoas, a pessoa, isso aí é normal, vai achando normal, porque de tanto aumentar o pecado, o amor está se esfriando, né? Juntamente com o amor, a fé. Então, Jesus, ele fez uma pergunta emblemática: quando o Filho do Homem vier sobre a terra, porventura encontrará fé? Irmãos, o amor de muitos vai se esfriar, a fé de muitos vai desfalecer, mas o amor e a fé da igreja tem que ser inabaláveis, irmãos. Não pode esfriar e nem desfalecer. Então aqui fala que para nós termos um avivamento, nós temos que buscar. Não é somente pedir, é buscar também. A Bíblia fala, pedi, pedi e dai-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e a porta vai se abrir. Então não é só pedir, é buscar. Olha o que o salmista Davi falou aqui no Salmos 27, versículo 4. Salmos 27, versículo 4. Olha só, irmãos. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Ou seja, uma coisa pedi ao Senhor, mas eu não só pedi não. Pedi e a buscarei. É pedir e buscar. Às vezes as vidas não recebem muitas vezes o milagre porque só pede. Pastor, ore por mim. Pastor, quando for para o monte, busque por mim. Pastor, irmão, irmã, quando for para a consagração, ore por mim. Então só está pedindo, mas não está buscando. Então é pedir e buscar, irmãos. Nós não podemos terceirizar a nossa espiritualidade, não é verdade?
As pessoas podem me ajudar em oração. As pessoas podem me ajudar na minha vida espiritual. Mas quem tem o dever de buscar pela minha vida espiritual sou eu. É igual às 10 virgens. As 10 tinham azeites. Mais 5 tinham azeites de sobra. Outras 5 não tinham, só tinham o azeite da lamparina. Quando acabou o azeite da lamparina daquelas 5, o que elas foram fazer? Pedir para as que tinham, né, azeite de sobra. Você não poderia me dar um pouquinho do seu azeite aí, não? Né? Então as que tinham azeite sobrando falou, não posso dar não, porque se eu der para você vai faltar não vai dar para te salvar e ainda vai faltar para mim. Vai faltar para você e para mim. Então note, irmãos, que não tem esse negócio. Pastor, ore por mim, busque por mim, seja salvo por mim. Não dá, né? Se eu ficar só buscando pelas outras pessoas, qual o risco de eu ficar sem também, né? Então, irmãos, todos nós podemos ajudar uns aos outros, mas todos temos que buscar juntos também. Estamos no propósito dessa semana de um período ali de jejum e oração, né? Nós não definimos o horário e nem o tempo do jejum, isso aí é o particular de cada um. Mas todos nós estamos tirando um período de jejum e oração, orando pela festa e também pela unção, pela consagração que vai ter aqui dos obreiros no dia de domingo, amém? Então todos os irmãos nos ajudem também em nome de Jesus. Vamos lá, subtópico 2, tempos de multiplicação da iniquidade. E essa semana também, não sei se a diaconisa Osmarina viu no grupo, essa semana nós estamos orando pela vida da irmã. Os irmãos que chegaram aqui há pouco tempo, né, eu vou até explicar. Nós temos um propósito, irmãos, que eu peguei o nome de todos os irmãos, e a gente coloca lá, né, eu coloco em 2 copinhos lá, tem um copo das pessoas que foram sorteadas e as outras que não foram ainda. Então eu peguei o nome de todos os irmãos e toda semana a gente sorteia um nome, coloca ali no grupo e a gente fica em oração por a vida da pessoa e pela vida da família. Aí eu sempre coloco lá, ó, essa semana nós vamos orar por irmão tal ou a irmã tal, né, e toda a sua família também. E é interessante que toda vez que cai o nome de um irmão, a gente percebe que é a semana que o irmão está passando por algo, ou precisando de algo, ou fazendo propósito por algo. É porque antes de escolher a gente pede para Deus, né, que seja feita a vontade de Deus. Então todos fiquem ligados aí no grupo também, porque esse propósito é uma bênção. Subtópico 2, vamos lá, tempos de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou aos seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. Nesse sentido, para pregar o Evangelho nesses tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a igreja deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou seu ministério em Atos. Então, hoje nós vivemos essa questão de esfriamento, né, da fé, multiplicar a iniquidade. É o retrato dos dias atuais, né? O pecado está aumentando, mas, irmãos, não é só notícias ruins, né? Não são só notícias ruins que nós temos para dar. O Evangelho, ele é as boas novas, ou seja, a boa notícia. O Evangelho, ele simboliza isso, a boa notícia. Assim como o pecado está aumentando, mas a pregação do Evangelho também está alcançando mais vidas. Então, nós temos esse papel de fazer com que a pregação se multiplique cada vez mais, para que mais e mais vidas sejam alcançadas. E eu creio, irmãos, eu creio ainda num grande avivamento que Deus tem para derramar ainda antes da vinda de Jesus. Às vezes você pode ficar até sem esperança, né? Pastor, já orei tanto por uma vida, já orei tanto, já busquei tanto, mas parece que essa vida nunca vai se converter. Irmãos, eu acredito ainda num grande avivamento coletivo ou um avivamento individual também. Às vezes a pessoa não vai ser avivada quando está tudo bem, não. Está tudo bem, a pessoa está próspera, a pessoa está bem financeiramente, aí a pessoa não é avivada. Mas o dia que essa pessoa passar uma dificuldade, pode ser esse dia que essa pessoa vai ser avivada e vai receber o nome de Jesus, né, como Salvador. Então a maneira que Deus vai trabalhar, é Ele que sabe. Mas eu creio no avivamento em nome de Jesus. Nunca desista de lutar por uma alma. Subtópico 3, para encerrar, a igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, mais especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento. Como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja.
Então, o que eu destaquei aqui? O arrebatamento tira a igreja de dentro da igreja. Olha, irmãos. Tchau, irmão, vai com Deus. Então, irmãos, olha, Pai do Senhor. Então, o arrebatamento vai tirar a igreja de dentro da igreja. É a separação do joio e do trigo, né? Porque nem todos que estão dentro da igreja são igreja, né? Mas o arrebatamento vai fazer essa diferença, tirar a igreja de dentro da igreja. Então, que nós sejamos a igreja espiritual, não apenas a igreja denominacional, né? Mas a igreja espiritual que nós temos que ser, fazer parte do corpo de Cristo, para não ficarmos na grande tribulação. Não é verdade, irmãos? Temos que estar avivados. Irmãos, eu nunca desisti de dar o estudo bíblico. Deu testemunho aqui no começo, né, que já tivemos dias difíceis, pouquíssimas pessoas. Teve um dia que eu pensei, meu Deus, vai estar só minha família hoje. Já teve dia que eu pensei, acho que hoje eu vou dar um ensino só para minha família, para o Pedro, para a Suzane, né? Mas aí chega um, né, chega um irmão, chega outro irmão, que às vezes a gente pensa que o irmão não vai vir, o irmão vem, né? Mas já teve dia assim que foi bem vazio mesmo, bem pouquinhas pessoas, mas eu tive esse compromisso com Deus, falei, Senhor, não vou desistir. Mesmo que esteja só minha família, eu nunca vou desistir de dar um ensino, porque eu sei a importância do estudo bíblico. A igreja avivada é uma igreja que estuda a palavra do Senhor. Porque a Bíblia fala, o meu povo perece, ou seja, o meu povo morre, porque falta conhecimento da palavra, né? Mas a Bíblia também diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta da morte espiritual também. Conclusão dessa lição. O ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecostes, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso. Mas depois passou a existir um Pedro cheio de graça de Deus, de unção de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos seus discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo. Olha, irmãos, então Pedro deixou de ser aquela pessoa inconstante, né? Porque Pedro ele era inconstante. Às vezes estava ali cheio do vigor, às vezes estava ali cheio da sabedoria, mas às vezes estava errando, negando Jesus, cortando a orelha do soldado, né? Às vezes estava ali se escondendo. Então Pedro deixou de ser esse homem para ser um homem avivado, né? E através da vida dele, muitas vidas também foram alcançadas para Jesus. Então nós precisamos desse revestimento, precisamos do Espírito Santo para ter domínio sobre a nossa personalidade, domínio sobre o nosso temperamento, errar cada vez menos e acertar cada vez mais. Quer ter uma vida abençoada, um emprego abençoado, um ministério abençoado, irmãos, uma família abençoada? Vamos ser cheios do Espírito Santo, porque isso vai contagiar outras pessoas que estão também ao nosso redor. Às vezes nós falamos assim, pastor, eu queria tanto uma transformação no meu casamento. Pastor, às vezes eu queria tanto uma transformação na minha família. Quer uma transformação no seu casamento? Se deixe ser transformado em primeiro lugar. Às vezes nós queremos que a pessoa seja transformada primeiro, mas a transformação tem que começar de nós. Nós queremos um avivamento, mas esse avivamento pode começar por cada um de nós. Eu posso começar a buscar, eu posso começar a ser avivado. Isso vai se alastrar para o meu irmão, isso vai se alastrar para a família. Quando você vê que não, todos foram contagiados por esse avivamento. Porque o avivamento começa assim, poucas pessoas, mas depois, irmãos, contagia muitas e muitas pessoas. Então, que essa semente seja plantada, né, por toda a humanidade, através das nossas vidas também. Irmãos, lição número 7, na próxima